O professor, ele deu essa palestra que vocês vão assistir hoje com mais calma, num prazo curtíssimo lá no Real Gabinete de Português e Leitura. Eu estava com ele dia três agora, né? Lá no Rio, e ele vai falar sobre o Dom Pedro II, o mecenato e a patronagem, que é um pouquinho, muito pouquinho numa das minhas palestras, quando eu falei da Maria Augusta e do Júlio Ribeiro e o Aerostalto. E o professor Maurício, bom, dispensa apresentações, está fazendo um maravilhoso trabalho há anos no Museu Imperial, professor da Universidade Católica de Petrópolis, agora está com duas exposições, né, sobre o manto, né, o manto da coroação do Dom Pedro II, da fala do trono, na verdade, né, do Dom Pedro II, foi inaugurado no dia 2, o Som e Luz voltou ao Museu Imperial no dia 2 também, e tem uma outra exposição, Fale-me de Pedro, né, da Procuradoria da Alessandra Fragas, e hoje encerra esse ciclo dos 200 anos aqui na Fundação. Na verdade, a exposição fica até março, né? Até março, e aí depois vai entrar uma outra sobre o Dom João VI, que é 200 anos, mas aí da morte do avô. Né? A gente falou do neto esse ano, e ano que vem a gente vai falar do avô. E o ciclo de palestras, esse ano teve 6 encontros, né? Nós pretendemos aumentar para 7 ano que vem. 4 comigo e 3 com pessoas vindas de fora. E, mas, bom, sem mais delongas, Maurício, por favor, suba ao palco. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar nesta casa. E eu me dei conta que temos mais uma afinidade entre as duas instituições. A primeira, óbvia, é a questão temática das coleções, são coleções imperiais. E a outra que eu me dei conta agora, quando eu estava ali fora, é que nós também temos um prédio modernista. Né? Enfim, quem conhece o Museu Imperial, né, o museu, claro, o prédio principal é um prédio de arquitetura neoclássica, mas nós temos um anexo que os petropolitanos pensam, apostam que não é nosso, mas é o prédio onde estão abrigadas a biblioteca e também o nosso cine-teatro. É um prédio construído nos anos finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, de pegada modernista, enfim, então o comentário é esse, ou seja, mais uma afinidade entre as duas instituições. Um prazer, agradeço muito a Eduardo, a Paulo, pelo convite para aqui conversar com vocês sobre a temática principal nossa. Paulo disse que somos sobreviventes e somos, né, porque 200 anos uh, é uma data muito emblemática para nós, especialmente com relação ao Museu Imperial. Por isso, nós, como o Paulo aqui antecipou, nós estamos com duas exposições. A primeira, estou fazendo um merchandising aqui, convidando a todos para visitar. Nós acabamos de restaurar o traje majestático de Dom Pedro II. E, após o restauro, precisávamos de uma nova instalação, né, até para preservar esse trabalho de restauro. E nós conseguimos, com recursos da nossa Sociedade de Amigos do Museu Imperial, uma nova instalação museográfica com uma apresentação, com uma dimensão mais contemporânea, inclusive, com relação ao mobiliário de exposição, também alguns recursos de multimídia que as crianças estão adorando, enfim, e também uma exposição temporária. O traje, repito, é a exposição permanente, faz parte do circuito da exposição permanente, mas a exposição Fale-me de Pedro, nas minúcias da memória, ela tem muito a ver com a proposta desse título aqui. Porque, vejam, ah, quando o Paulo me convidou para escrever o prefácio da nova edição da biografia de Dom Pedro II, eu fiz questão de fazer um recorrido, vamos dizer assim, da historiografia, ou seja, os textos biográficos de Pedro. E nós podemos afirmar que a primeira biografia, o primeiro texto biográfico de Pedro foi publicado ainda durante a existência terrena dele. E a autoria dele é Machado de Assis. Machado de Assis escreveu um opúsculo para a revista O Espelho, isso na década de 1850. Machado tinha 20 anos, falando de alguém que tinha 24, veja. E na verdade, esses textos todos que começam lá com Machado, passando por Soblan,
Leitor Lira, Pedro Calmon, Mary Williams, enfim, são vários autores ao até chegar ao Paulo Rezute, né, são textos que desvendaram vários aspectos da vida de Dom Pedro II, da vida, do legado de Dom Pedro II. Então cabia a pergunta, né, se há espaço para mais? Né? E há espaço para mais, porque essa vida realmente foi uma vida surpreendente e são diversos, são vários aspectos que nos remetem primeiro à vida dele, depois à memória dele, né, que muito se escreveu e muito se pensou, muito se refletiu sobre o legado de Dom Pedro II. Portanto, eu posso pedir para apagar essa luz aqui do fundo, só para conseguirmos um contraste melhor na imagem? Então, esse título, né, Dom Pedro II, entre o mecenato e a patronagem, concorre justamente para essa, digamos assim, uma nova visão, uma nova face sobre Pedro. Essa é uma questão que é muito falada, mas pouco estudada. Se senhores buscarem na historiografia, são pouquíssimos os textos, talvez nenhum, vamos dizer assim, que tratam efetivamente dessa dimensão, vamos dizer assim, da vida de Pedro, né? Ele se relacionando com artistas, com cientistas, e nesse contexto nós podemos afirmar que podemos estabelecer diferentes situações ou diferentes dimensões da relação dele com artistas, cientistas, pesquisadores, enfim. Por isso, então, nós vamos aqui tentar dimensionar essas duas, né, categorias, vamos dizer assim, mostrando as semelhanças e as diferenças a partir da análise de dois autores. Antes de mais nada, essa pesquisa, inclusive, está publicada nesse livro que lançamos no Rio de Janeiro também no dia 3, no Real Gabinete Português de Leitura. Essa pesquisa é um dos textos que consta, né, dessa coletânea, e esse exemplar é uma doação aqui para a biblioteca da Fundação Marelise Oscar Americano. Mas, antes de mais nada, devemos falar sobre dois conjuntos documentais, porque essa pesquisa nos ajuda a divulgar, né, esses dois essas duas preciosidades, vamos dizer assim. Porque a documentação relativa a Carlos Gomes, que foi doada ao Museu Imperial, não só ao Museu Imperial, foi doada a 8 instituições, pela filha do Carlos Gomes, a dona Ítala Vaz de Carvalho. E nós conseguimos reunir esse manancial documental, que está preservado em 8 instituições brasileiras e uma instituição italiana, que é o Scala de Milão, e conseguimos a inscrição dessa documentação no Registro Internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco, ou seja, é um patrimônio documental da humanidade. Essa documentação é riquíssima, eu vou mostrar aqui algumas imagens desse conjunto documental. E o outro conjunto documental também muito importante é o relativo a Dom Pedro II, que também conseguimos escrever, esse é específico do Museu Imperial, que trata das viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. E conseguimos, isso foi em 2013. 2013 foi a documentação de Dom Pedro II e 2015 a de Carlos Gomes. Então, nós estamos falando aqui de dois patrimônios documentais da humanidade. Bom, eu vou ler rapidamente isso aqui, porque vai deixar claro, evidenciado aqui para nós, os objetivos da nossa contribuição. Uma reflexão sobre o patronato no âmbito do Segundo Reinado, tendo o imperador Dom Pedro II como ponto de referência para duas modalidades distintas, embora não excludentes, o mecenato e a patronagem. Por que não excludentes? Porque o mecenato, muitas vezes, cabe na patronagem. Isso é algo que pode ocorrer e vai ocorrer, como nós vamos aqui evidenciar. A eleição de dois músicos que se beneficiaram do patronato imperial permite problematizar ambas as trajetórias em busca da compreensão de suas diferenças e semelhanças. Aqui eu peço licença ao Eduardo, que é um especialista em Henrique Oswald, né? Assim, a relação de Henrique Oswald e Antônio Carlos Gomes com o imperador e patrono Dom Pedro II constituirá, no espaço da reflexão,
o entendimento de um fenômeno amplo e ainda pouco estudado entre nós, como eu já disse, de fato, é pouco estudado, por isso essa contribuição visa, digamos assim, lançar luzes e sugerir, né, essa linha de pesquisa para outros pesquisadores também. Vamos conceitualmente. Eu estou tomando carona aqui de uma tese de doutorado de um colega que é o diretor do Museu Histórico Nacional, Cícero Almeida, na qual ele conceitua a expressão mecenato. Mais uma vez lento. O termo tem sua origem na atuação de um dos conselheiros de Augusto, Caio Clino Mecenas, daí o nome, né, que convencera o imperador da importância de financiar um gênero de literatura que valorizasse a história e o destino épico dos romanos. A prática do mecenato, como ficaria conhecida a iniciativa de Mecenas a partir de então, seria fortalecida a partir do século XV pela atuação de reis, príncipes e comerciantes na Europa ocidental, que passaram a, o grifo é nosso, financiar, né? Portanto, nós vemos que mecenato está associado, necessariamente associado a essa dimensão econômica, né, de financiamento de uma atividade. Tá? E um restrito círculo de pintores, escultores e arquitetos. Portanto, essa é a conceituação que eu estou tomando carona aqui exatamente na fala do Cícero, para caracterizar mecenato como uma atividade ou como uma parceria, vamos dizer assim, de caráter efetivamente financeiro, comercial. Mas nós podemos afirmar que a historiografia tem tratado algumas relações que não cabem, digamos assim, ou melhor, extrapolam essa relação de caráter puramente financeiro ou comercial. Estou tomando aqui mais uma vez uma carona, agora na tese de Gisele Sanglar, quando ela diz: a historiografia da ciência tem se dedicado cada vez mais a estudos de casos paradigmáticos de mecenato científico. Um bom exemplo é o trabalho de Mario Biagio sobre a relação Galileu-Galilei com a família Médici, pautada mais no prestígio e na proteção do que na questão financeira. Ou seja, nós estamos já caminhando, né, para uma outra dimensão que não se restringe à questão financeira, ou, em alguns casos, a exclui. O exemplo vem da França. Estamos falando de Luís XIV, que foi, na verdade, um grande mecenas e também um grande patrono, na medida em que ele constituiu uma ação de Estado para patrocinar e proteger artistas de diversos segmentos da arte. E o Brasil seguiu esse exemplo. O Brasil seguiu esse exemplo principalmente no âmbito das academias, né. A primeira foi o Instituto primeira não, a primeira foi a Academia Imperial de Belas Artes, uma vez fundada por Dom João, que era a Academia Real, em 1816. Essa proteção também se estendeu no período de Dom Pedro I, um pouco menos, mas principalmente no período de Dom Pedro II. E no âmbito da história, o IHGB. O IHGB, foi criado, vejam que até a página de rosto, né, da revista apresenta debaixo da imediata proteção de Sua Majestade. Ou seja, caracterizava de fato essa ação efetiva do imperador protegendo de diversas formas, né, seja do mecenato, seja da patronagem, porque, os recursos, praticamente 75% dos recursos necessários à manutenção do IHGB foram custeados pelo Estado. As primeiras reuniões ocorreram no Paço da Cidade. Dom Pedro II dirigiu liderou mais de 15 sessões, mais de 500 sessões. Enfim, existia quase que um vínculo umbilical entre Dom Pedro II e essa instituição, uma instituição criada para construir uma visão oficial da história nacional. Não é à toa a lógica da proteção. E aí vamos caracterizar
é a lógica do mecenato com Dom Pedro II. Vejam, essa aqui é uma página de um livro de mordomia. O livro de mordomia é um livro de receita e despesa da família imperial. Tudo que era gasto, tudo que era ah, contratado aparece registrado nesse livro. Esse livro ajudou muito, por exemplo, a primeira equipe do Museu Imperial a montar a primeira exposição, porque de posse dessa documentação foi possível identificar quem trabalhou, quanto tempo gastou para fazer o serviço, as atividades necessárias, por exemplo, à construção do Palácio Imperial de Petrópolis, hoje o Museu Imperial, é muito bem documentada, muito bem detalhada. Nós podemos informar os nomes, como eu disse, o tempo gasto, os valores contratados, e o dispêndio para o auxílio a essas pesquisas ou o patrocínio dessas pesquisas, dessas atividades, estão justamente sempre na abertura do livro de mordomia. Os senhores podem, se conseguirem ler ali o que está sublinhado, mesada do bolsinho imperial. Eu acho essa expressão saborosíssima, né? Saborosíssima, bolsinho imperial. E é assim que abriam todas as primeiras páginas de todos os anos. E o valor investido, vamos dizer assim, para o patrocínio dessas pessoas. E vejam, era uma atividade muito próxima ao que nós hoje temos na CAPES e no CNPq, para a concessão de bolsas, por exemplo, no exterior. A pessoa tinha que submeter uma solicitação, existia uma averiguação da capacidade da execução, vamos dizer assim, dessa pessoa. O imperador concedia, né, essa bolsa e a pessoa tinha que prestar um relatório anual da atividade desempenhada, das atividades desempenhadas, ou seja, muito próximo ao que nós hoje temos no CNPq e na CAPES. E uma questão interessante a ser observada era que, na verdade, o, não temos a figura da estrutura para administrar a concessão de bolsas. Portanto, os diplomatas foram acionados para essa atividade. Eu tenho aqui, vou citar rapidamente, ah, os diplomatas que trabalharam nessa função. Vejam, na Europa, né, nós temos aqui, primeiro, o ministro plenipotenciário em Londres, José Marques Lisboa, que atuou entre 1840 a 1866. Foi sucedido por Henrique Luiz Raton, que era o secretário da legação brasileira em Paris, que atuou de 66 a 70. O terceiro foi Marco Antônio de Araújo, primeiro barão de Itajubá, entre 70 e 81, 11 anos, vejam, e foi sucedido por seu filho, Marco Antônio de Araújo e Abreu, segundo barão de Itajubá, entre 81 e 83. Já os últimos foram Tomás Fortunato de Brito, barão de Arinos, de 84 a 89, e por pouquíssimos meses, Francisco Inácio de Carvalho Moreira, barão de Penedo. Veja o porquê, foi proclamada a República, então não existia mais essa figura, né, do ministro diplomata com a tarefa de administrar esses recursos, repassar e administrar os recursos concedidos a bolsistas no exterior. O Guilherme Auler, que é um autor muito importante, ele foi administrador da Companhia Imobiliária de Petrópolis, que é a empresa administrada até hoje pela família imperial, com sede em Petrópolis, na casa da princesa Isabel lá, que é cobrado o laudêmio, né? Mas também é o local onde estão depositadas o arquivo da família imperial, ou seja, a seção que ainda permanece em poder da família, infelizmente, ainda permanece em poder da família. Eu digo isso porque grande parte da documentação foi doada ao Museu Imperial por Dom Pedro Gastão e Dom Pedro de Alcântara na década de 1940. Estamos desde 40 esperando, quem sabe, o complemento da doação para que então esse arquivo fique mais uma vez reunido, né, no mesmo local. Mas, enfim, o que o Guilherme Auler fez? Guilherme Auler, de posse dessa documentação, uma vez que ele era o administrador, ele organizou toda essa documentação e fez uma pesquisa assim
muito importante, porque ele identificou cada um dos bolsistas. Ele identificou 157 bolsistas, incluindo nomes, os valores recebidos, o tempo que eles lá receberam essas bolsas. Dentre os músicos, ele selecionou 5. Ele encontrou, selecionou não, ele encontrou, levantou 5. Dentre eles, o nosso amigo Henrique Oswald. Henrique Oswald foi um grande compositor e músicos. Por favor, Henrique, se eu aqui como eu fizer comentar alguma correção, enfim. E foi pai de Carlos Oswald, um grande pintor e que também, cuja vida também se comunica com a de Dom Pedro II, mesmo porque as pinturas murais da Catedral de Petrópolis são da autoria do Carlos Oswald. Então, nós temos aqui o filho, bolsista do imperador, o pai, bolsista do imperador, e o filho, um grande artista que retratou esses dois momentos. As pinturas murais, elas narram a coroação, e a segunda pintura narra a despedida, o exílio, em 15 de novembro de 1889. Mas o nosso amigo Guilherme Auler, ele identificou esses bolsistas, mas com a defesa que ele faz, uma defesa da postura e da ação de Dom Pedro II, né, talvez de uma forma muito apologética. Né? Nós estamos tentando encontrar uma outra dimensão de análise dessa atividade. Enfim, o nosso exemplo de mecenato está aqui com Henrique Oswald. Esse grande artista, essa fotografia, eu gosto muito do Arquivo Nacional, mas, enfim, ele marca, ou a relação dele com Dom Pedro II marca de forma efetiva a dimensão do mecenato. Ele solicitou recursos, a atividade dele foi, digamos assim, avaliada pelo séquito de Dom Pedro II, foi concedida a bolsa. Nós temos aqui, inclusive, as informações sobre essa concessão, rapidamente, que eu vou localizar. Ele enviou uma carta solicitando a bolsa em 24 de abril de 1878. Essa correspondência foi despachada de Florença, onde ele residia, e endereçada ao imperador por meio do ministro plenipotenciário em Roma, já citado aqui, João Alves Loureiro, primeiro barão de Javari. Foi avaliada positivamente e, em 11 de novembro de 1878, a Casa da Mordomia Imperial concedeu a bolsa, que ele recebeu, na verdade, um valor de 100 francos mensais até o ano de 1885. Ou seja, ele foi um bolsista de 78 até 1885. Mas vejam, senhoras e senhores, a, a relação de Henrique Oswald com Dom Pedro II, ela se restringiu a isso. Ou seja, a bolsa foi concedida, ele recebeu essa bolsa, claro, com agradecimentos formais também, era a relação entre súdito, né, e monarca, mas não existiu nenhuma outra dimensão que caracterizasse a relação entre os dois. Sempre muito cordial, mas não houve nenhuma troca, nenhuma solicitação especial, pelo menos eu não encontrei, não sei se Henrique pode confirmar isso, mas, enfim, só existiu um único momento, parece, que Dom Pedro II, em 1888, esteve em Florença e participou de um concerto, de um recital dado por Henrique Oswald. Única troca, digamos assim, que ocorreu, além dessa relação de financiamento dos seus estudos na Europa. Portanto, é uma relação que se restringiu única e exclusivamente à questão financeira, ao pagamento da bolsa de estudos. Portanto, o que eu estou afirmando no texto é que Henrique Oswald é um exemplo dessa parceria, dessa relação específica
entre Dom Pedro II e seu patrocinado. Diferentemente desse aqui, nós temos uma outra relação, uma relação muito mais complexa e que conjugou a lógica do mecenato com algo muito maior, que é a patronagem. Carlos Gomes foi apresentado a Dom Pedro II por uma pessoa muito importante do círculo íntimo do imperador, Condessa de Barral. Ela introduziu Carlos Gomes na corte e na relação com Dom Pedro II. Desde então, começou uma relação muito próxima e de total endeusamento, vamos dizer assim, da figura do imperador por parte de Carlos Gomes e de incentivo eu diria que Dom Pedro II percebeu em Carlos Gomes a possibilidade de projetar o seu império no mundo por meio da música. Ou seja, foi verdadeiramente uma troca na qual Carlos Gomes entendeu a viabilização do seu projeto de vida e Dom Pedro II a possibilidade de divulgar a grandiosidade do seu império por meio da música. Ah, os autores apresentam que a primeira relação com o pagamento ou com a modalidade mecenato não foi do imperador, claro, foi do conservatório que pagou os estudos de Carlos Gomes na Europa. Mas vejam, senhoras e senhores, o agradecimento de Carlos Gomes foi feito ao imperador e não ao Império do Brasil. Nessa carta aqui, nós vemos claramente que ele agradece ao imperador o fato de apresentar na Itália a sua ópera, o Guarani. Na outra, nós vemos um agradecimento, na verdade, uma carta de pêsames, na qual ele demonstra uma relação de proximidade, mas ainda muito formal. E essa carta foi uma carta de pêsames pelo falecimento da princesa Dona Leopoldina, isso em 1871. Mas na segunda, ele já consegue caracterizar aquilo que nós vamos ver a partir de agora, essa fusão entre o imperador e seu império. Ele, Carlos Gomes, ele afirma naquela segunda carta que Dom Pedro II pavimentou a estreia do Guarani. E, de fato, o que ocorreu foi que o Teatro Scala cobrou um valor adicional para a montagem da primeira produção. E Carlos Gomes pediu ao irmão esses recursos, o irmão afirmou que não tinha esses recursos disponíveis, e quem patrocinou foi Dom Pedro II. Um valor considerável, né? Ou seja, nós aqui temos uma mescla de mecenato e patronagem na relação com Dom Pedro II. Essa prancha é uma maravilha, uma aquarela de Carlo Ferrário. Senhoras e senhores, essa é uma prancha da primeira produção do Guarani, no Scala de Milão. Nós temos 6 dessas pranchas, todas doadas pela senhora Ítala Vaz de Carvalho ao Museu Imperial. Carlo Ferrário era o cenógrafo oficial do Scala de Milão, o mesmo cenógrafo de Verdi, né? Nós estamos aqui falando de uma documentação para lá de importante. E o mais interessante é que observem os nossos indígenas, né, parecem indígenas da América Central, né, parece algo o que antecedeu, digamos assim, aquela visão da Disney, né, com relação aos indígenas, a dimensão paradigmática dos indígenas para o cinema, né? Já o Carlo Ferrari talvez tenha sido o antecessor dos cenógrafos da Disney nesse sentido. Sim? Essa prancha mede ali acho que não tem as dimensões, né,
falhei nesse caso, não coloquei. Mas elas medem, mais ou menos assim, 60 por 40, 40 de altura, 60 de largura, né, a pintura propriamente dita, mas estão, coladas numa prancha um pouco maior, tá. São lindas, são lindas. Nós temos 6, como eu disse, e esse Carlo Ferrari realmente foi um grande cenógrafo do Scala. Os italianos ficaram loucos, porque eles não têm essas peças lá. Essas 6 foram as únicas que sobreviveram, né, de dezenas de pranchas, talvez centenas de pranchas produzidas para a primeira produção da ópera. Ah, ficou melhor. Sim. Nós temos essa aqui, temos o quarto de Sicília, temos mais 2 cenas também de locais fechados, são pranchas muito bonitas. Enfim, mas, vamos lá. Ainda com relação aos pedidos, né, Carlos Gomes pediu muito, né. A correspondência dele ele pede o tempo inteiro, ele pede aos amigos, ele pede ao imperador, ele pede constantemente. Bom, e o que ocorreu ainda, em 1888 para 89, ele produziu Lo Schiavo, né, uma ópera em homenagem à princesa Isabel. Lo Schiavo, mas o Schiavo não era negro, né? Temos questões assim, que, enfim, de questionamento do roteiro. Mas, enfim, o que ocorreu para a primeira produção, que foi no Rio de Janeiro. Bom, primeiro, o teatro não havia incluído a ópera na programação do ano. O cantor que Carlos Gomes queria como protagonista não estava disponível. E ainda faltou recursos para a produção. O que foi feito? Ele chamou os 2 grandes amigos, André Rebouças e Toné, e esses 2 amigos sugeriram a abertura de uma subscrição. Essa subscrição foi aberta com a doação de Dom Pedro II, seguido de Dona Teresa Cristina, sucedido pelo príncipe Pedro Augusto e os 2 amigos. E assim foi possível, né, conquistar os recursos para bancar a produção. O cantor continuava não disponível. Dom Pedro II entrou no circuito e praticamente obrigou o cantor a fazer parte do programa e obrigou o teatro a colocar a ópera na programação do ano. Vejam, uma pressão impositiva aqui, na verdade, do imperador, nessa dimensão da patronagem e também do mecenato, uma vez que ele bancou essa primeira produção. O mesmo ocorreu com a permanência dele na Europa. Ele gostaria, solicitou recursos para tanto, e a bolsa estava terminando, a bolsa ainda concedida pelo conservatório. O que fez Toné? Toné submeteu uma ação, um projeto de lei no parlamento que aprovou uma bolsa para a continuidade dos estudos, a permanência, não era mais estudos, a permanência de Carlos Gomes na Europa. O que fez Carlos Gomes? Agradeceu o imperador e não o parlamento. Ou seja, ele de fato produziu uma fusão entre o Estado e a figura do monarca. Mas essa parceria, ou essa patronagem, ela também contava com uma contrapartida. E essa contrapartida é assim, muito impactante. Vejam, senhoras e senhores, o que diz um telegrama enviado do Barão de Javari, ou seja, aquele agente, né, digamos assim, de Dom Pedro II, a Carlos Gomes. Olha o que ele diz. O imperador quer que o senhor componha um hino para ser tocado em Filadélfia no 4 de julho. Recebo agora telegrama ordenando dizer-lhe isto. Sua Majestade acrescenta que não admite desculpa. Não admite desculpa. Responda pelo telegrama. Resposta paga. Ou seja, não tem saída. Não tem saída. Faça
ou faça. E fez. E fez. Essa é a página de rosto da composição que foi composta, foi feita, né, por Carlos Gomes, e que teve a estreia mundial em Filadélfia no 4 de julho de 1876. Por quê? Dom Pedro II lá estava. Dom Pedro II foi o único chefe de Estado presente no Centennial, a exposição em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. E ele, claro, queria que o Brasil homenageasse os Estados Unidos por meio dessa composição. E ele conta, né, no diário, que teve que dar cotoveladas nas pessoas para poder chegar até a posição e ouvir. E ainda reclamou, dizendo que essas pessoas não têm muito gosto musical, não. Não gostaram muito, e a composição é muito boa, mas eles fazem muito alarido, foi a expressão que ele usou, muito barulho, né, que praticamente atrapalhou, né, a apresentação dessa composição. Vejam, senhoras e senhores, o Brasil se projetando no exterior, em homenagem aos Estados Unidos, nessa grande exposição, uma exposição comemorativa ao centenário dos Estados Unidos, por meio de um compositor patrocinado por Dom Pedro II. Ou seja, é um instrumento, né, dessa visibilidade que Dom Pedro II queria dar ao Brasil e ao seu reinado, feito por Carlos Gomes. Estou chegando já à conclusão, mas eu queria mostrar esse documento, porque esse documento é a prova de que Dom Pedro II queria que Carlos Gomes fosse para a Alemanha e não para a Itália. Porque existe uma discussão entre os biógrafos de Carlos Gomes, alguns dizem, nunca foi provado, nunca apareceu documento de prova. Está aqui a prova. Carlos Gomes escreve para Dom Pedro II dizendo o seguinte: a fim de ajudar-me a viver tranquilo, sem precisar trabalhar, e obter o pão cotidiano, e passar alguns anos na Alemanha, como também foi desejo de Sua Majestade. Ou seja, o Carlos Gomes assumindo, né, que, de fato, Dom Pedro II queria que ele fosse para a Alemanha, mas, segundo o nosso saudoso Neno Ávila, né, um pesquisador italiano que atuou aqui no Rio de Janeiro, por influência de Dona Teresa Cristina, ele acabou indo para a Itália e não para a Alemanha. Mas, como conclusão, eu queria destacar que essa relação da patronagem de Dom Pedro II com Carlos Gomes, ele é tão forte, que passava até pela definição do local de estudo do beneficiado. Ou seja, Dom Pedro II, segundo o próprio Carlos Gomes, tinha interesse específico que ele estudasse na Alemanha. Nós sabemos por quê. Ele adorava Wagner, né? Estava em Bayreuth, na primeira apresentação, ao lado de Nietzsche, inclusive, né? Mas ele acabou indo para a Itália. Mas a conclusão, senhoras e senhores, é essa, que esta relação de Carlos Gomes com Dom Pedro II foi, de fato, uma troca na qual Dom Pedro II, ou melhor, Carlos Gomes, vislumbrou a possibilidade de concluir, de viabilizar o seu projeto de vida, se associando, né, à relação ao Dom Pedro II, nessa relação de parceria via patronagem, e Dom Pedro II enxergou em Carlos Gomes a possibilidade de projetar o seu império frente às outras nações do mundo. Ou seja, uma verdadeira troca. Diferentemente da relação com Henrique Oswald, que foi caracterizada única e exclusivamente pela relação financeira, ou seja, o mecenato. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Então vamos abrir para as perguntas. Hoje está cedo ainda, a gente pode fazer bastante perguntas dessa vez. Quem gostaria de começar? Se realmente o Guarani foi tudo que se esperava dele, porque eu acredito que sim, né? Deve ter sido um sucesso lá também, embora seja um tema muito brasileiro.
talvez o Henrique seja a pessoa mais indicada para essa resposta, mas o que nós sabemos, o que eu, pelo menos, pesquisei pela imprensa, né? A imprensa, de fato, comemorou, né, Carlos Gomes, mas a fama dele foi uma fama, eu diria, efêmera, né? Porque o Henrique talvez possa me ajudar nisso. Mas, de fato, o Carlos Gomes teve... o Guarani foi um enorme sucesso. Né? Foi um enorme sucesso na escola de Milão, isso teve uma repercussão enorme. Mas a questão é que Carlos Gomes também, o estilo dele ficou superado, né? Ocorre, a gente observa claramente que ele, enfim, já com Puccini, por exemplo, né, já o estilo dele já fica superado e ele verdadeiramente cai em desgraça pelo estilo, pela superação do estilo e pela aliança com Dom Pedro II. Ele cai no ostracismo total, porque ele apoiava Dom Pedro II e no período posterior à proclamação da República, ele fica praticamente abandonado, né? Literalmente. Mas as outras óperas dele não tiveram tanto sucesso, não criaram, não perduraram a fama dele. Na verdade, o Guarani foi estrondoso, né? Estrondoso mesmo. Algumas pessoas, alguns comentários diziam: ah, não, isso não pode ser um brasileiro. Até esse tipo de comentário foi feito, né? Porque era uma ópera, literalmente uma ópera italiana, de fato, né? Desse período musical. Né? E não entendiam, né? O europeu não entendeu a possibilidade de um brasileiro ou de alguém fora da Europa produzir uma ópera como aquela. Né? Você tem alguma história em relação... deixa eu passar para você, em relação ao Henrique Oswald, né? Porque existe uma passagem, existe um bilhete que o Henrique Oswald escreve para a mãe, né? O Henrique Oswald nasceu no Brasil e voltou para a Europa, quer dizer, a família voltou para a Europa, ele tinha, se não me engano, 16 anos. E em determinado momento, quando o imperador estava em Florença, ele escreve um bilhete para a mãe. E diz assim: não vou sair daqui até eu conseguir falar com o imperador. E parece que ele, de fato, consegue esse encontro com o imperador, e aí consegue o apoio financeiro, né? Vou passar a palavra aqui. Eu entendi por que o imperador preferia a Alemanha, mas por que a imperatriz preferia a Itália? Porque, na verdade, ela era italiana. Né? A Dona Teresa Cristina é uma princesa do Reino de Nápoles e duas Sicílias. E ela cantarolava ópera nos dois palácios, Petrópolis e Rio de Janeiro. Ela vivia cantarolando áreas de Rossini, de outros compositores. Enfim, a veia musical dela, de fato, era italiana mesmo. Por isso a opção, ou melhor, a insistência, né, da mulher para que Carlos Gomes fosse para a Itália e não para a Alemanha. Mas Dom Pedro II não. Nós temos no Museu Imperial uma carta trocada, na verdade, uma carta endereçada a Dom Pedro II, negociando, ou melhor, projetando a carta de Liszt, Franz Liszt, que era sogro de Wagner, né? Tentando negociar com Dom Pedro II a produção da tetralogia no Rio. É um projeto que não vingou porque Wagner morreu. Foi em 83. Essa carta de 83 do ano do falecimento, e o projeto não vingou. Mas Liszt, como um agente, né, de Wagner, negociando essa produção. E Dom Pedro II estava adorando. Né? Ele comenta assim: se não der para fazer a tetralogia, vamos fazer Tannhauser. Ele comenta assim na cara. Só isso, só isso. Ela apresentou uma listagem das óperas do Rio de Janeiro. Então, até a chegada da Teresa Cristina, era Rossini. Depois Isso. disso é Donizetti, e aí aumenta a quantidade exponencialmente das óperas italianas, e principalmente, assim, sempre antenado ao que estava sendo lançado na Europa. E aí você vê, e a italiana era dura, né, Kelly? Não, ela pedia os libretos. As partituras vinham da Europa, né, e ela, em casa, ficava cantarolando as áreas de ópera. E aí, só puxando a sardinha para a fundação, nós temos um álbum de partituras que pertenceu a Teresa Cristina, não está exposto ainda. Coincidentemente, também, a mesma questão, né, de se o Henrique Oswald iria para a Itália ou para a Alemanha, isso acontece também, como você falou do Carlos Gomes, isso acontece com o Henrique Oswald também. Ah, isso eu não sabia. Mas a gente não tem nenhuma documentação em relação a isso. Mas quem preferia, Dom Pedro II ou ele?
Dizem, aí tá, né? Parece que supostamente ele teria ido para a Europa e o destino era a Alemanha para estudar com Rosenbühler, Olha, mas que é relatado, né, que a família parou em Florença e ficou em Florença. O que eu acho que não sei, não, provavelmente não aconteceu dessa maneira, mas a mãe do Henrique Vivalt tinha parentes em Florença, né, em Fiesole. E, sobretudo, parece que tinha uma tia que foi uma grande influência para a volta da família para Florença. Mas essa mesma questão, né, que inicialmente o destino seria a Alemanha, isso aparece também no Henrique Vivalt, mas eu acho que nesse caso não era. entendi. Eu não acredito que isso seja propriamente verdade. Mas em relação a. Você tem essa projeção, né, do Império para fora, mas como que a sociedade brasileira, ou se ela tinha a mínima noção de que existia o bolsinho imperial, como que isso refletia para dentro? E a gente consegue ter uma ideia da dimensão de quanto isso significava do orçamento da família imperial, se era uma de grande monta, como que. Queria saber para dentro, como que era a repercussão para dentro. Tem a impressão que os grandes artistas brasileiros são conhecidos fora, até hoje, né? E não dentro. Então, como que isso era nessa época? Bom, ótima pergunta. Tem um autor, que agora eu não recordo o nome, mas no livro, no texto ali eu cito, que ele critica justamente aqueles que enaltecem a figura mecenática de Dom Pedro II. E ele faz justamente em função, ele afirma isso em função do valor, ou seja, percentual que isso correspondia do orçamento anual da família. Ele diz que era em torno de 2,5%. Tá? 2,5% do orçamento da família dedicado ao mecenato. Tá? Mas, sim, eu não falaria como uma crítica, não apresentaria como uma crítica, porque quem recebeu se beneficiou e foi a única possibilidade desses músicos, literatos, enfim, poderem estudar. No caso do Henrique Roosevelt, ele não tinha condições, e o Bolsinho Imperial fez isso acontecer, mesmo que o percentual, digamos assim, tenha sido residual ou pequeno com relação ao orçamento anual da família. Mas era muito disputado. A segunda parte da sua pergunta, né? Era muito disputado, a sociedade tinha, sim, uma expectativa, né? Os músicos, os compositores, os autores, os pintores tinham uma expectativa enorme, né, na obtenção dessa bolsa, porque essa bolsa era, em muitos casos, a única possibilidade da obtenção dos valores para os estudos. Né? Então, repito, existia uma disputa entre os artistas interessados na obtenção dessa bolsa, sim, com certeza. A repercussão na sociedade era muito grande. E também gozava de um status, porque você, uma vez obtendo essa bolsa do imperador, significava uma projeção enorme para a sua carreira. Tá? Vários desses bolsistas, ao retornar ao Brasil, se tornaram professores da Academia Imperial de Belas Artes ou do Conservatório. Né? Enfim, isso era quase que uma certeza de uma colocação profissional no retorno ao Brasil. Mas, veja, essa questão do valor, né, repito, sim, podemos até admitir com um valor ínfimo dentro do orçamento geral, mas, repito, era a possibilidade de viabilidade, vamos dizer assim, da conquista dessa busca, dessa bolsa, né, no exterior. A outra questão, desculpa, você falou é do. Você outra. Agora eu já me perdi. Das instituições. Tá. Como o Resulti muito bem disse, nós estamos falando do bolsinho, ou seja, do orçamento que sai do bolsinho do imperador para a pessoa física. Mas pessoas jurídicas certamente contaram com N doações. Por exemplo, nas viagens que Dom Pedro fazia, cada local que ele apresentava e fazia uma doação ao funcionamento de uma sociedade, de uma instituição. Podia ser uma escola, um hospital, enfim, qualquer entidades, por exemplo, de tratamento de pessoas com deficiência. Ele concedeu inúmeros, não só no Brasil, lá fora também. Né? Lá fora também. Era parte, essa prática era muito comum aos monarcas.
né? Ou seja, o monarca que concede, né, benesses para necessitados, para pessoas com especial tratamento, instituições que tratam de pessoas com necessidades, era parte da figura laudatória dos imperadores, dos reis de então. Né? E Dom Pedro II seguia isso à risca. O Dom Pedro, ele manteve uma escola funcionando em Jerusalém, uma escola mista, pagando do próprio bolso. Nem entra nessa questão do bolsinho. Era a única escola mista em Jerusalém, funcionou de 1878 a 1889. Isso a República não assumiu. Mas a República, ela assume todos esses bolsistas, até acabar também, né? Aí acabou. Não tem mais bolsinho do imperador no exílio, né? Sim. Sua irmã estudou Dona Amélia, especialista em Dona Amélia. E a filha de Dona Amélia faleceu em Portugal, né, nas ilhas, e lá o local onde ela se tratou foi patrocinado pela rainha, pela imperatriz viúva Amélia, né, até após a morte dela. Bom dia. Bom dia. Como vai, Marcos? Você ainda não me conhece, eu não fui ainda lá no Museu Imperial olhar as fechaduras. Só para brigar comigo. Mas eu sou fã número 0 dele. Só explicando, o céu dela aí, ela falou assim, então, uma coisa que eu não quero fazer, e eu sim, colhendo, mas meu Deus, o que ela fez na ajuda, né? Aí ela sai fotografando todas as portas fechadas, para ela fechar para saber o que tem atrás. Meu né? Deus. Vou chegar lá em Petrópolis. Queria fazer uma pergunta para ela. Vou colocar chave em todas as fechaduras. Diversão. Nunca invadi nenhuma porta, mas eu fotografo todos os buraquinhos. Aliás, se vocês precisarem do material, já eu queria perguntar para você se você comentou que existe uma parte do acervo do Dom Pedro que ainda está em posse da família. E eu, com tudo que vou conhecendo através dos livros do Paulo e das palestras aqui, espero que vocês continuem o ano que vem, eu entendo que tem uma grande parte da nossa história que a gente ainda não conhece. Então, esses documentos que ainda não chegaram para vocês, vocês podem pesquisar, eles um dia vão chegar. A gente não entende bem, pelo menos eu, como que é esse relacionamento do que restou da família real, né? Eu não sei nem como é que eles voltaram, porque eles foram exilados e depois voltou para o Brasil, tem 2 correntes, um é deputado, é tudo meio espalhado. A gente não entende bem o que aqui no Brasil eles representam, se eles são proativos nessa questão de colaborar com vocês com a história ou não, e se esse material pode se perder. Não, isso é outra conferência. Isso é outra... Mas, enfim, vejam, Dom Pedro II teve 4 filhos. Ele e Dona Teresa Cristina tiveram 4 filhos. Só as 2 mulheres vingaram. Dona Isabel e Dona Leopoldina. As 2 se casaram em 1864. Isabel em outubro, Leopoldina em dezembro. Enquanto Dona Leopoldina teve 4 filhos e morreu aos 24 anos, Dona Isabel engravidava e perdia os bebês. O primeiro filho da princesa Isabel que vingou nasceu 11 anos após o casamento. Foi Dom Pedro, seguido de Dom Luís e Dom Antônio. Os 2 primeiros deixaram descendência. Então, o ramo de Dom Pedro forma o que nós chamamos de ramo de Petrópolis. Já o ramo de Dom Luís forma o chamado ramo de Vassouras. A documentação principal, conjunto documental, que é o arquivo da Casa Imperial, foi para o Castelo d'Eu, na França. Posteriormente, retornou ao Brasil e foram recortados, assim, digamos, 3 partes. Uma parte foi para o Museu Imperial e 2 partes ficaram com a família. Nós temos em depósito no Museu Imperial parte do arquivo, que pertence até hoje à família, mas ele é franqueado, sim, à pesquisa, mediante autorização de Dom Pedro Carlos, que administra esse arquivo. Vai se perder? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Nós estamos aptos a recebê-lo também, né? Para que, repito, ele possa se reunir novamente,
né? Mas é uma documentação que pode sim ser consultada, claro, mediante autorização de Dom Pedro Carlos, mas é uma situação um pouco diferente. Na verdade, a Companhia Imobiliária não é um arquivo visitável, né? Diferentemente do Museu Imperial ou dos outros museus constituídos, né, que tem uma estrutura funcional e a necessidade, obrigação de receber os pesquisadores. Lá, sendo um arquivo pessoal, eles não têm obrigação de receber, eles concedem autorização mediante uma negociação, uma conversa, uma autorização, mas não vai se perder. O ilustre diretor do Museu do Ipiranga. Bom dia, Maurício. Muito obrigado pelo paralelo, porque eu acho que isso dá muito pano para a manga aqui para a gente pensar, né, nessa perspectiva que você abriu. Mas eu queria também retomar uma questão que você mencionou, que é a Dona Teresa Cristina. Porque, enfim, tradicionalmente o nosso olhar recai sobre os homens, né? Uhum. Mas ela era quem você lembrou que era, né? Uma pessoa que tinha 1000 inserções, né? Na rede de familiar dela na Europa, uma pessoa que trouxe a coleção arqueológica, enfim. Ela era, como você disse, uma mulher brava, né? E aqui mesmo, enfim, numa sessão de debate, a professora Laura de Melo Souza mencionou, né, será que a escolha do Tommaso Gaudenzio Bezzi para a construção do Palácio do Ipiranga, né, que hoje abriga o museu, não foi uma escolha também pessoal dela, porque naquele momento a opção por um arquiteto italiano e não por um arquiteto francês, num país que já tinha a presença da missão, né, desde a década de 1810, é estranha, né? E, ao mesmo tempo, ela estava lá, e eu acho que quanto mais você fala, mais vai ficando complicada essa invisibilidade dela, né? Então, eu queria lhe perguntar sobre os fundos enfim, quais sejam eles que você acabou de mencionar também, o que permite a nós entender sobre essa ascendência dela, sobre essas definições, porque acho que ela ainda precisa sair assim né, do backstage, né? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de ter você aqui nessa manhã, enfim, nosso museu irmão, vamos dizer assim, né? Mas eu diria o seguinte, eu diria que a historiografia, ela necessita trazer à luz vários personagens, né? Claro, na história do Brasil, é uma história de homens brancos, né, da classe dominante, né? Nós temos vários segmentos, várias representatividades que estão ausentes. Uma delas, certamente, eu diria as mulheres, né? E principalmente Dona Teresa Cristina, porque muito se fala de Dona Leopoldina, né? A Leopoldina, a Habsburga, é muito culta, pouco se fala de Amélia, à exceção a obra O Estudo de Cláudia Witt, né? E menos ainda se fala de Dona Teresa Cristina, né? Nós tivemos aqui no Brasil o Neno Ávila, né, que infelizmente faleceu, que escreveu uma biografia. Ele também resgata, tenta e fala justamente da necessidade de resgatar essa figura, né, que eu diria, nós montamos no museu uma vez uma exposição que nós demos o título da Imperatriz Silenciosa, né? Que muito bem poderia ser a Imperatriz Silenciada, né? Porque, de fato, ela é vista como uma esposa, vista como uma mãe, né? Mas as ações dela, os desejos, as vontades, as interferências que nós vislumbramos aqui e ali, são muito pouco estudadas. E, de fato, você tem toda a razão. Nós devemos isso a ela. Essa figura tão apagada, tão escondida ou tão silenciada, precisa, de fato, ser resgatada. O Neno lança essa hipótese, né, da preferência pela Itália em detrimento da Alemanha, como uma ação, né, coordenada por ela, mas é algo também que precisa ser pesquisado a fundo, até para se encontrar, né, essa confirmação. Né? Mas você tem toda a razão, né? Ela precisa, de fato, ser estudada, como outras representatividades também necessitam. Né? Os negros, os indígenas, enfim, nós temos carências e ausências na historiografia e mesmo aqueles que têm sido visitados, né, no caso Dom Pedro II,
nós estamos propondo novas visões, né? Novas formas de enxergar o seu legado. Né? Ninguém, por exemplo, nós temos uma afirmação, eu particularmente afirmo isso, Dom Pedro II se destacou em várias áreas do conhecimento, mas se nós pensarmos ou observarmos com precisão, é um saber de leitura e não de uma obra original. Obra original dele, nós vamos ver na tradução. As obras de tradução dele são consideradas, em vários aspectos, assim, extraordinárias, e o conhecimento de línguas estrangeiras por exemplo, o próprio Leandro, né, que vai falar aqui à tarde, né, ele estava traduzindo um texto de Dom Pedro II e o, o hebraico que ele dominava é um hebraico que não era o praticado no período em que ele visitou a Terra Santa. Veja, até isso, ou seja, até a tradução é super qualificada, né, se levarmos em consideração, né, a qualidade da língua que ele estava ali projetando, estudando no período. Isso vale para árabe, isso vale para sânscrito, isso vale para, enfim, diferentes línguas que ele traduziu e com qualidade excepcional. Isso dito, inclusive, por colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, tem um núcleo que estuda obras de tradução, e são vários especialistas. Tem especialista das traduções de grego, das traduções de latim, de sânscrito, de árabe, enfim, e eles chegaram a essa afirmação, né, que a obra dele, de fato, em algumas traduções, são consideradas as melhores já feitas na língua. Portanto, essa dimensão, né, de Dom Pedro II, né, buscando caracterizar um trabalho originalíssimo, né, no caso da tradução, é para nós assim algo que precisa ser conhecido e divulgado. Eu queria saber se tem documentação epistolar de Teresa Cristina, porque já que a gente tem tanta de outras, né, imperatrizes que viveram tão menos do que ela, será que ainda tem muita coisa a ser descoberta? E pergunta também ao Paulo, você vai escrever sobre ela? Já encomendou. Esse diário já foi pesquisado por algumas pessoas, mas de forma a responder questões muito específicas, né? O próprio Neno já estudou essa documentação, mas acho que nós precisamos fazer outras perguntas a essa documentação. Essa que é a grande questão, né? Estudado já foi. Eu já estudei o diário, é a coisa mais frustrante da face da Terra. Você sabe quantas vezes Tomei banho. Tomei banho. Você sabe Tomei banho. Você sabe quando ela tomou banho, foi no banheiro, você sabe um monte de coisa. Mas ela quase não se expõe. E isso também fala a respeito. É um autossilenciamento. Ela se coloca para trás. Alguma coisa se pinça lá, mas é difícil. Não é igual o Dom Pedro II, que né, ele está escrevendo para a posteridade. Sim, exato. Essa é a grande diferença. Dom Pedro II escreve para nós. Tá? Ela escreve, não sei para quem. Né? Ela, por exemplo, tem uma situação no diário dela. Ela chegou. Olha, Ela. E essa ela nós acreditamos que seja Barral. Né? Agora, tomei banho, ela fala inúmeras, como Dom Pedro II também, ele fala urinei, assim, inúmeras vezes, urinei, joguei bilhar, fulano gosta de bilhar e joga muito bem. Tem passagens assim que são, enfim, né, que pode ter interesse para outra pesquisa. Claro, isso também é interessante se a pesquisa tomar isso como foco, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem em Dom Pedro II comentários espetaculares, análises maravilhosas de questões incríveis, mas as descrições que ele faz dos locais, assim você fica, parece um filme que está chegando à sua frente, né? Ele escrevendo as viagens, principalmente, é algo, mas tem essas passagens, urinei. Teve uma carta que foi. Teve uma época, eu não sei se vocês já se lembram disso, ainda no governo Temer, esteve em Moscou e anunciou uma doação de 5 cartas que seriam do czar para Dom Pedro II.
Aí eu comecei a fazer pressão para que as cartas, claro, fossem para o museu, né? E isso acabou acontecendo. Só que quando as cartas chegaram, não tinha carta nenhuma de czar para Dom Pedro II. Eram cartas, algumas cartas assim, pro forma, de cunho diplomático, tratando de assunto corriqueiro, mas tinha uma carta muito interessante de um irmão, Luiz, de Dona Teresa Cristina, para ela, anunciando o nascimento de um filho, né, noticiando, né, o nascimento do filho. Ou seja, temos sim correspondências dos familiares, mesmo porque, vejam, o marido da irmã mais velha de Dom Pedro II, Dona Januária, era irmão de Dona Teresa Cristina, o Conde Dáquila. E, ah, quando se casaram, representando Dom Pedro II, porque ele estava no Brasil, esteve o outro irmão de Dona Teresa Cristina. E eles depois comentavam essas questões, né? Então, assim, é possível você tecer, né, uma rede, digamos assim, familiar, né, que funcionava a partir de informações, descrevendo. Sabemos que tem carta dela descrevendo o Brasil para a família, né, cartas que estão no arquivo de Nápoles, né, nascimentos de membros da família, ou eventos que são documentados e informados, ou seja, é possível, sim, acompanhar, né, essa documentação, acompanhar essa troca de correspondência. Sobre essas correspondências, assim, tudo depende, que o senhor estava falando, das perguntas, né? Por exemplo, nós temos correspondências que nos ajudaram a definir a posição dos móveis no palácio. Por quê? Porque eles escreviam com a precisão. A papai estava junto à janela tal, segurando a cadeira X. Então, de posse ou seja, a carta não foi feita para isso, né? Mas nós fazemos as perguntas que nos interessam, né? Então, assim, acho que existem N possibilidades, né, de pesquisa e de trazer essa informação para o benefício das instituições. Só explicando uma coisa. O arquivo que está no Museu Imperial, como o Maurício falou, é o POB1, né? Pedro de Orleans Bragança 1, Pedro de Orleans Bragança 2, são 2 momentos de doação de cartas, documentos da família imperial para o museu. Esses são do museu e são abertos ao público, pode fotografar, pode pesquisar à vontade. O arquivo do Grão-Pará, que é da família imperial ainda, que está depositado no Museu Imperial, é parte dele. É onde está o Flamion, que nos interessa como outros historiadores, que é o tutano, né, que quebrar o osso para chupar o tutano, que são as cartas trocadas entre eles. Então você tem carta para o Dom Pedro, para a Princesa Isabel para o Dom Pedro, para a mãe, tudo e vice-versa, Conde D, a princesa. Isso você precisa de uma autorização especial da família para fotografar. E aí, alguém que vai lá passar 3 dias não consegue ver tudo para anotar. E aí a autorização, às vezes, é complexa. Isso. E as fotografias também. Tem um conjunto de fotografias maravilhoso. Cláudia Witt, né, que fez o livro sobre Amélia, que é bastante completo. Me lembro, é só uma curiosidade, sobre a acessibilidade da informação. Onde estão as coisas? A irmã de Dona Amélia, ela foi rainha da Suécia, e era um pouco mais nova. Quando a Amélia faleceu, foi tudo para lá, muita coisa pessoal, e está lá até hoje, né? Como que ela teve interesse como pesquisadora, inclusive muito jovem, a conseguir ter acesso a isso? Eu me lembro que a nossa mãe tinha contato com, acho que a mãe ou a tia da Rainha Silvia. Então, é assim, você faz uma tentativa de contato, vê se eles permitem ir. Me lembro a Cláudia muito jovem. Pai, mãe, eu vou para a Suécia. Você vai para a Suécia? Não, não tenho dinheiro nem para almoçar. Eu acho que eu vou ter que comer no McDonald's ou ficar hospedada numa pensão ou alguma coisa. E ela foi, de fato, conseguiu uma autorização para ir lá. E a pessoa que designaram para recebê-la foi uma pessoa do palácio mesmo. E eles se deram super bem. A Cláudia acabou ficando, acho que 1 semana a mais, porque se deram super bem. E ela sabia alemão já. Sim, na época, sim. conseguia ler a documentação, porque não era só o francês. Sim. Eram cartas pessoais, né, em que as irmãs trocavam em alemão.
Então, assim, o que tem no livro, o que o historiador, o pesquisador vai em busca, é o tal do buraco da fechadura, que você fisicamente vai olhar atrás do museu, eles vão realmente tentar abrir essas portas e encontrar informação. Até que esse cara que a recepcionou lá falou, olha, eu tenho um baú com documentos pessoais que não são do governo da Suécia e a gente vai te dar acesso. E aí, né? Então, o que a gente tem hoje foi o que ela conseguiu mapear e trazer, e em troca também ela conseguiu no próprio palácio, enfim, identificar pinturas que estavam com o nome de outra pessoa, que era coisa relacionada ao Brasil, que ela tinha contato, ela sabia que época era, então o que estava errado foi corrigido, e uma troca, né? Então o pesquisador ele acaba se dedicando de uma maneira assim inédita, Uhum. profunda, ele fica quase que uma obsessão. Então quando você tem um livro, uma coisa séria, documentada, né? Porque tem essas lendas, essas observações, cadê o documento que comprova isso? De repente está lá numa coisa pessoal em outro país mais distante que ninguém vai ter acesso. Quem que vai abrir para ir lá pesquisar, né? Então, é uma curiosidade o que é, assim, você ir lá ao fundo, Claro. né? Então, é isso, gente. Isso mesmo. Na verdade, a insistência, né, a persistência do pesquisador, né? Isso é algo maravilhoso, né? Agora, tem surpresas também que caem no nosso colo, né? Vou relatar rapidamente aqui um presente que nós recebemos, né? Isso já tem alguns anos. Existiu um inglês chamado James Collett, e ele caiu em desgraça na Inglaterra. Ele era do Partido Conservador, defendia a escravidão, aí caiu em desgraça, falou, eu vou fazer riqueza, veio para o Brasil. Achou que conseguia achar ouro no Brasil. Não achou ouro, mas deixou uma preciosidade. Por quê? Porque ele viajou do Rio até Diamantina e retornou. Levou consigo uma caderneta, anotou, descreveu a viagem de ida e de volta e deixou várias aquarelas. A família migrou para Nova Zelândia, os herdeiros dele levaram essa caderneta. Um belo dia, alguém abriu a gaveta, leu, e Brasil, vou vender para o Brasil. Aí tentaram vender, não conseguiram. Um belo dia resolveram doar. Aí vieram da Nova Zelândia dois primos, desculpa, né? O museu pagou a passagem, enfim, né? Custeou a viagem deles para uma cerimônia de doação dessa caderneta. Nessa caderneta tem a primeira imagem do Palácio Imperial de Petrópolis. Ou seja, caiu no colo, no nosso colo, né? Tem que contar com a sorte também. Vocês têm noção de quantas pessoas Dom Pedro conseguiu ajudar? Sim, veja, o Guilherme Auler, né, que escreveu Os Bolsistas do Imperador, ele levantou, se não me engano, são 157 agraciados, com um bolsinho imperial, ou seja, pessoa física auxiliadas pelo bolsinho imperial. Agora, instituições são inúmeras, dezenas de instituições que ele e algumas que ele contribuiu de forma permanente, todos os anos, concedendo, né, um auxílio, digamos assim. Mas dos bolsistas, se não me engano, 155 ou 157, uma coisa assim, que o Guilherme Auler levantou justamente no arquivo do Grão-Pará, ou seja, no arquivo que ainda pertence à família, né? Veja, na verdade, a Primeira República tentou romper com tudo aquilo que a monarquia, digamos assim, havia gestado, né, na sua vigência. Vou citar uma situação, um exemplo, em Petrópolis. Em Petrópolis, as ruas tinham nomes alusivos à família ou ao período imperial. Por exemplo, hoje, a chamada Praça da Liberdade era o Largo Dom Afonso. Dom Afonso em homenagem a um dos filhos de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, que faleceram prematuramente. Com 30 dias de república, todos esses nomes foram trocados por decreto da Câmara dos Vereadores. Menos de um mês. Foram trocados, porque a ideia era apagar a memória do regime que havia sido deposto. Então, a questão das instituições ocorreu mesmo.
Não, essa instituição esteve ligada a Dom Pedro II ou à família imperial. Não recebe mais nada de nós. Algumas instituições voltaram a receber, tá? Voltaram a receber, mas por outros meios e outras fontes, outras justificativas. Mas no momento da proclamação da República, tudo cessou, porque era necessário, né, literalmente, como eu disse, apagar a memória do período deposto, né, do regime deposto. Essa é uma assim, é uma estratégia que todas as mudanças de regime fazem, né? Não é apenas a República Brasileira. É uma disputa pela memória. Isso é em todo o mundo isso ocorre, né? Agora, o mais interessante ainda, só um comentário, voltando a falar da Praça da Liberdade. Era o Largo Dom Afonso, o nome original. Com a República, o nome passou a ser Liberdade, e não é liberdade em função da campanha abolicionista, não. É porque a República esteve associada ao conceito de liberdade. Ou seja, só a República é capaz de instaurar o reino da liberdade. Daí o nome Liberdade. Mas, em 1923, morre Rui Barbosa, em Petrópolis. Não tinha outro logradouro, resolveram renomear a praça como Rui Barbosa, só que o nome não pegou. Até hoje, o nome oficial é Rui Barbosa, só que ninguém chama a praça de Rui Barbosa, é Praça da Liberdade. O nome não vingou. Eu fiz um teste, eu tenho um amigo que mora lá, eu escrevi uma carta, Praça da Liberdade, número tal, a carta chegou. Ou seja, até os Correios incorporam o nome não oficial, né? É interessante isso. Em São Paulo também, logo em seguida da República, Benjamin Constant, a Rua do Imperador, a Rua da Imperatriz, que tinha que acabar tudo, veio 15 de novembro, Benjamin Constant, oi? Marechal Deodoro, aquele que está enterrado também aqui o jornalista Líbero Badaró. Líbero Badaró, então, vai ser exumado da igreja, Sim. vai ser levado para o cemitério da Consolação, né, nessa questão da mudança. E mesmo no Dom Pedro II, quando ele doa os livros para o IHGB, tem uma briga com a República, que a República quer que os livros vão para a Biblioteca Nacional, igual parte vai, Isso. que já é uma mudança de paradigma. Né? A Biblioteca Nacional passa a ser a guardiã da informação, não mais o IHGB, né? nessa contraposição. Isso é muito importante, isso é muito bem lembrado, porque o IHGB, como eu disse aqui, estava ligado umbilicalmente a Dom Pedro II. Então, era necessário ressignificar a lógica da memória nacional, deslocando o local para a proteção da memória nacional, que, segundo a República, teria que ser a Biblioteca Nacional e não o IHGB. Além de ser uma instituição privada, que até hoje é uma instituição privada. Ou seja, essa questão é muito séria. Acho, isso é o que eu digo sempre, né? O Museu Imperial. O Museu Imperial estão todos convidados, né? Reiterar aqui o convite para visitarem. Mas vejam, o Museu Imperial é a memória que a República faz do Império. Ele foi criado pela República, pelo Estado Novo, né? Nós recebemos peças de mais de 15 instituições que foram convidadas a ceder essas peças para a instituição. O Getúlio Vargas, na verdade, o Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e Saúde, ele contratou uma equipe, essa equipe listou os itens que seriam de interesse do Museu Imperial e Vargas canetou. Ou seja, cumpra-se. Museu Histórico Nacional, Senado, a Câmara, Tesouro Nacional, essas instituições, mais de 15 que foram convidadas a cederem as peças para o Museu Imperial. Que nem o Carlos Gomes ele foi convidado a Sim. ser o ídolo. Sim, exatamente. Imposição. O Museu Nacional, que teve esse programa todo, está ligado a isso que o senhor está dizendo agora. E voltando um pouco ao assunto, com relação ao assunto da relação da documentação, que o senhor acabou de falar, um pouco atrás, sobre as cartas e a maneira como o imperador falava, né? No sentido de ser um grande tradutor, de conhecer muito bem idiomas que normalmente ninguém sabe, né? E também de ter deixado conselhos a regente, que eu acho que talvez seja a principal obra do ponto de vista de política, é uma coisa que eu amo bastante. Então, assim, seria até isso em pauta, pode comentar também, se você quer interessante, por favor, até, nos livros dele. Mas aí são duas perguntas. Obrigado. Sim, ótimo, obrigado. Começar pela última, né?
documentos políticos, né? Nós temos a fé de ofício, vamos dizer assim, né? E a Conselhos à Regente. De fato, são os dois documentos políticos construídos por Dom Pedro II, concordo com você. Mas o pensamento político extrapola também esses dois documentos, né? Nós temos diversas trocas de correspondência que você consegue captar, né, o pensamento de Dom Pedro II. Por exemplo, as cartas dele trocadas com Alexandre Herculano, que foi o maior historiador português do século XIX. Você capta história, política, literatura, enfim, são vários. Com um cunhado, Dom Fernando, né, marido de Dona Maria II, também uma troca de correspondência vastíssima com diversas questões estéticas, políticas, literárias. Sim? De política não muito, mas de Barral assim, tem questões literárias, tem questões culturais e pessoais também, claro. Tem questões, por exemplo, a Barral corrige o francês dele. Olha, a expressão não é essa, está escrevendo de forma incorreta, ou então dizendo para ele que não se fala, não se deve falar dessa forma com uma senhora, tipo comentários do tipo, assim, ele com a Barral. Mas eu diria isso, eu diria que esses dois documentos políticos, sim, são importantes, mas não aprisionam, digamos assim, o pensamento político deles. Isso está presente principalmente nas outras correspondências, né? A outra parte que você falou, desculpa, foi sobre o Museu Nacional. O Museu Nacional, na verdade, ele é anterior a Dom Pedro II, né? O Museu Nacional, na verdade, é de Dom João, né? Ele ainda vem no início do século XIX, né? Mas ele sempre se caracterizou como um museu de história natural, tá? E com a proclamação da República, ocorreu que ele foi. O prédio era um palácio, na residência, né? E essa residência foi sede da primeira Assembleia Nacional Constituinte. A Constituinte Republicana se reuniu no prédio. E ocorreram, isso é muito a toque de caixa, né? Os chamados leilões do paço, né? Porque a princesa Isabel conseguiu provar que os bens eram privados e não públicos e vendeu 80% ou mais, né, nos chamados leilões do paço. Foram 13 leilões que ocorreram lá, né, no Paço de São Cristóvão, às pressas, porque o prédio deveria estar vazio para abrigar a Constituinte Republicana, né? Não sei se eu respondi mas, enfim, e o museu, posteriormente, é que é instalado lá, naquele prédio, né, com essa natureza, ou seja, um museu de história natural. Então, muito obrigado. Nossa, que adoção. Parabéns. Obrigado.